Cristo está entre nós, está e sempre estará. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a esta meditação diária acerca do Santo Evangelho. Nossa leitura do dia é tirada do Evangelho segundo São Lucas, evangelista, do capítulo 19, versículo 12 ao versículo 28. Fiquemos atentos. O Senhor disse esta parábola: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus servos, entregou a cada um uma igual quantia de dinheiro e disse: negociai com isto, até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi nomeado rei e voltou. Mandou chamar os servos, aos quais havia dado o dinheiro, a fim de saber que negócios cada um havia feito. O primeiro chegou e disse: Senhor, a quantia que me deste rendeu 10 vezes mais. O homem disse: parabéns, servo bom. Como te mostraste fiel nesta mínima coisa, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, a quantia que me deste rendeu 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro servo e disse: Senhor, aqui está a quantia que me deste. Eu aguardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Sabias que sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele sua quantia e dai àquele que fez render 10 vezes mais. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 10 vezes a quantia. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que tem será dado, mas aquele que não tem, até mesmo o que tem lhe será tirado. E quanto a esses meus inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Glória a vós, Senhor, glória a vós. Irmãos e irmãs, nosso Senhor subia a Jerusalém para enfrentar a morte na cruz e ressuscitar por nós ao terceiro dia. Vemos aqui que, após ter demonstrado o grande poder de Deus derramado sobre nós nele mesmo, o Cristo curou muitas pessoas, operou grandes milagres e ensinou o mandamento do Senhor, ensinou o amor, ensinou a forma como vamos até o Pai. Por isso, muitos dos judeus pensavam que ali chegaria e seria estabelecido de maneira visível o reino de Deus. No entanto, o Cristo corrige este erro aqui com esta parábola. Ele nos diz que o reino virá na segunda vinda de maneira visível e que, no entanto, o reino dos céus já chegou com poder aos nossos corações. Então aqui existe uma certa tensão entre o reino dos céus que virá e o reino dos céus que já veio. O visível que virá será estabelecido pelo Cristo na segunda vinda, e o invisível que já veio, estabelecido pelo Cristo nos nossos corações. Vemos aqui a figura dos 3 servos que receberam o dinheiro para fazer com que frutificasse e mantiveram o dinheiro até o final. Esses 3 servos representam, em primeiro lugar, aqueles cristãos que estão encarregados do ministério da palavra do Senhor. O primeiro foi com o dinheiro que o Senhor lhe deu. Lembremos-nos que a palavra do Senhor vale mais do que o ouro fino, que o ouro depurado. Pegou este ouro da palavra do Senhor e depositou nos cofres dos corações dos homens. E por isso recebeu 10 cidades como herança. Ou seja, as 10 almas daqueles que bem acolheram a palavra do Senhor que nelas depositou. O mesmo ocorreu com o segundo, com 5 moedas, conseguiu 5 cidades, ou seja, depositando a palavra do Senhor em 5 almas, conseguiu-as para si, ou melhor, não para si, mas para administrá-las em nome do seu Senhor. Reparemos que o Senhor não entregou a cidade inteira a esses homens, mas entregou o governo da cidade. Caríssimos, o último, o terceiro que nos é relatado aqui,
escondeu a moeda num lenço, o que significa não só ter retido para si aquilo que não lhe pertencia, como também não ter dado frutos com as graças que o Senhor nos deu, e como São Paulo nos diz na carta aos Efésios, as graças que o apóstolo recebeu e as graças que todos os cristãos receberam não pertencem a ele mesmo, mas pertencem a Deus em favor do próximo. Portanto, devemos colocar tudo aquilo que recebemos de Deus em favor do próximo, no serviço dos irmãos. E além disso, esta moeda colocada no lenço, esta quantia de dinheiro colocada no lenço, significa que esse dinheiro foi deixado como morto, porque esse lenço simboliza o lenço que era colocado sobre o rosto dos defuntos quando eram enterrados. Portanto, este dinheiro, este dom, esta graça de Deus foi colocada para dormir como se estivesse morta por este funcionário, que é considerado como mal pelo seu senhor. E por que é que ele fez isso? Por preguiça. Por preguiça. Quantos de nós somos preguiçosos no nosso dia a dia? Quantos de nós, diante de uma possibilidade de servir ao Senhor, dizemos: ah, não é obrigatório, ah, não preciso fazer, ah, não é minha obrigação, ah, é facultativo. Caríssimos, enquanto não aprendermos a sermos generosos, não chegaremos à santidade como o Senhor deseja que cheguemos. Enquanto formos preguiçosos e indolentes, inimigos da generosidade, não seremos como nosso Senhor, porque nosso Senhor é misericordioso, o que significa que Ele é generoso para conosco e nos dá da sua graça superabundante. Portanto, reflitamos, caríssimos, somos cristãos. Será que queremos acabar como o homem que tinha uma só moeda e não a fez frutificar, escondendo-a num lenço? Ou será que queremos ser como aqueles inimigos do Senhor que protestaram contra ele e acabaram exterminados na sua frente? Porque o Senhor dirá àqueles que não foram generosos, ou seja, aqueles que retiveram a graça do Senhor e não frutificaram nas boas obras e na fé. O Senhor dirá naquele dia: apartai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para Satanás e seus servos. Ao passo que para os servos bons, como aquele que fez frutificar 10 vezes ou 5 vezes, o Senhor dirá: vinde, benditos de meu Pai, entrai no reino que vos foi preparado desde toda a eternidade. De que lado será que queremos estar? Uma coisa é bem clara: o final da história já é conhecido. O Cristo reina. Deus vence e triunfa. Ele que é, foi e sempre será. Agora, a grande questão é: de que lado eu estarei? Do lado direito ou do lado esquerdo do Senhor? Caríssimos, portanto, neste momento em que nos preparamos para a grande festa do Natal, pensemos na grandiosa generosidade do Senhor para conosco e mudemos de vida. Vamos servir nossos irmãos, vestindo aqueles que estão nus, visitando aqueles que necessitam, cuidando daqueles que precisam do nosso cuidado. Porque, claro, é o Senhor quem cuida, mas existe uma história muito antiga que diz que 2 monges caminhavam pelo deserto e levavam seus víveres sobre as costas de um camelo. O monge idoso foi descansar e o monge jovem deveria atar o camelo, a boca do camelo, a um coqueiro, num oásis, e depois ir retirar-se para o descanso. No entanto, ele se esqueceu de amarrar a boca do camelo, e o camelo fugiu durante a noite. Então o monge jovem se irritou e disse ao monge idoso: por que é que Deus não segurou o camelo? Ele poderia ter impedido, agora nós vamos morrer de fome e de sede no deserto. Então o monge idoso lhe disse: mas ele queria amarrar o camelo. Ele queria usar a sua mão para amarrar o camelo, e você não cooperou com ele. Portanto, fiquemos atentos. O Senhor é dono de sua graça. E o Senhor administra como a quer. E, no entanto, Ele quer se utilizar de nós para que façamos o serviço. Portanto, não durmamos enquanto devemos estar de pé fazendo o serviço. Não abusemos da graça do Senhor como aquele empregado mau que bate nos outros servos, se embebeda e se empanturra durante a noite. Sejamos, pois,
iguais àquele servo bom e fiel, que fica atento esperando pelo Senhor que chegará no meio da noite. Oremos e operemos, trabalhemos, caríssimos irmãos, e oremos pedindo ao Senhor nosso Deus que tenha compaixão de nós e nos dê a graça de frutificarmos na fé, na esperança, na caridade. Porque Ele é bom e Ele reina sobre todos os séculos dos séculos. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.